Fala, guerreiro, tudo bem? Professor João Antônio chegando aqui mais uma vez essa semana no canal Física do Zero. Na aula de hoje nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios referente à aula de terça-feira sobre calorimetria. Então, se você perdeu essa aula, o link vai estar na descrição desse vídeo. Vai lá, assista a aula e depois vem entender um pouquinho mais sobre calorimetria na resolução desses exercícios. Vem comigo! Então, a primeira questão diz o seguinte, olha só. O gráfico a seguir representa as variações de temperatura, em função do calor absorvido Q, sofrido por dois corpos A e B, de massas MA e MB, e calores específicos CA e CB, respectivamente. Então, aqui ele te dá o gráfico e diz o seguinte no comando da questão. Neste caso, pode-se afirmar que a razão entre o calor específico de A e de B é igual a... Aqui você tem que lembrar, pessoal, olha só, que o calor específico ele é dado pelo quê? Pela quantidade de calor dividido, quantidade de calor absorvido, nesse caso, pela substância, dividido pela sua massa, vezes a variação de temperatura sofrida por ele, tá? Então, isso daqui, ó, é o calor específico, matematicamente falando, tá? Aí agora eu quero fazer o seguinte, eu quero encontrar a razão, né, isso, entre o calor específico do corpo A e do corpo B. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Vai ficar assim, ó, o calor específico de A é igual à quantidade de calor absorvida pelo corpo A dividido pela massa do corpo A vezes a variação de temperatura sofrida pelo corpo A. A mesma coisa eu vou fazer para o corpo B. O calor específico do corpo B é igual à quantidade de calor absorvida pelo corpo B dividido pela massa de B vezes a variação de temperatura sofrida pelo corpo B. Beleza, professor. Eu já sei agora os calores específicos das duas substâncias, né? Sim, você já sabe. O que é que você vai ter que fazer? Encontrar a razão entre esses dois calores específicos. Mas cuidado, aqui você vai ter que fazer a análise gráfica, tá? Vamos fazer o seguinte, como ele quer a razão, vamos colocar aqui, ó, a razão do calor específico de A pelo calor específico de B vai ser igual. Quem é o calor específico de A? É isso aqui, ó. Vai ficar quantidade de calor de A dividido pela massa de A vezes a variação de temperatura sofrida por A dividido por quem? Pela quantidade de calor de B dividido pela massa de B vezes a variação de temperatura sofrida por B. Beleza? Aí aqui agora a gente vai analisar o gráfico. Como assim, professor? Veja. Qual vai ser a quantidade de calor absorvida pelo corpo A e qual vai ser a quantidade de calor absorvida pelo corpo B? Se você observar bem, quando a temperatura é de 40 graus Celsius, o gráfico me informa que essas duas substâncias vão ter absorvido a mesma quantidade de calor, tá? Então eu posso dizer para vocês que a quantidade de calor absorvida por A é igual à quantidade de calor absorvida por B. Logo, eu posso fazer uma simplificação aqui. Ou seja, simplificar a quantidade de calor de A pela quantidade de calor de B. Beleza. E agora, professor, como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. Que a razão entre o calor específico de A e o calor específico de B vai ser igual a 1 sobre a massa de A vezes a variação de temperatura de A, certo? Ó, dividido por 1 sobre a massa de B vezes a variação de temperatura sofrida por B. Aqui nós temos uma propriedade matemática, né, que é a divisão de frações. E como é que fica isso, professor? Fica da seguinte forma, olha só. O calor específico de A sobre o calor específico de B é igual a massa de B vezes a variação de temperatura de B dividido pela massa de A vezes a variação de temperatura sofrida por A. Aí agora você vai olhar no gráfico quais foram as variações de temperatura sofridas por cada um dos corpos.
Olha, se você observar bem, a massa B, né, o corpo B, ele saiu, olha só, de 0 até 40 graus Celsius. Então, a variação de temperatura sofrida por ele foi de 40 graus Celsius, né? Então, eu já posso colocar aqui, ó, dizer que ΔT de B é igual a 40 graus Celsius. E o de A? O de A vai de 20 até 40 graus Celsius, não é isso? Então, eu sei que a variação de temperatura do corpo A foi de 20 graus Celsius. Então, vou substituir aqui. Como é que vai ficar isso, professor? Da seguinte forma, olha só. Vai ficar assim, ó, que o calor específico de A sobre o calor específico de B é igual a massa de B vezes a variação de temperatura de B, que é quanto? 40 graus Celsius. Tá certo? 40 graus Celsius. Dividido por a massa de A vezes a temperatura, a variação de temperatura sofrida pelo corpo A, que é de 20. Então, aqui eu posso simplificar, né, pessoal, por 20, certo? E daí eu tenho o quê? Eu tenho que o calor específico, olha só, que o calor específico de A sobre o calor específico de B é igual a 2 vezes a massa de B sobre a massa de A. Beleza? Então, essa é a razão que a gente estava procurando, né? Que vai responder a nossa questão, tá? E o gabarito dessa questão só pode ser a letra B. Essa segunda questão diz o seguinte: uma panela de ferro de calor específico igual a 0,1 caloria por grama grau Celsius, que está sobre um armário de 2,1 metro de altura, cai no piso da cozinha. Admitindo que toda a energia mecânica da panela tenha sido convertida em calor e que 80%, né, ó, dela foi absorvida pela panela, né, sua elevação de temperatura será de. Aí adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né, ó, 10 metros por segundo ao quadrado, e 1 caloria igual a 4,2 joules de energia, tá, pessoal? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos organizar os dados, né? Ó. Dados. As informações são as seguintes. A questão me fornece que eu tenho um calor específico igual a 0,1 caloria por grama grau Celsius. Diz que a altura dessa panela, a qual se encontra ali em cima do armário, é de 2,1 metro, né? Isso de altura. Ela fala que o seguinte, que 80% de toda a energia mecânica, né, da panela vai ser convertida em calor. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que o calor absorvido pela panela vai ser igual a 0,8 de toda a energia mecânica da panela. Beleza, professor. E ele me fala ainda para adotar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e dizer, né, que 1 caloria é igual a 4,2 joules de energia. Beleza, professor. Mas qual seria essa energia mecânica? A energia mecânica, neste caso, está associada à energia potencial gravitacional, porque ela está a uma certa altura em relação ao solo, ao chão da cozinha. E a energia potencial gravitacional, a energia mecânica, como eu falei para vocês, vai ser igual à energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, tá? E nós sabemos que calor, né, pessoal, olha só, calor, né, o calor sensível, né, é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é o que eu quero encontrar, tá? Aí veja bem, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou substituir isso que eu tenho nessa expressão aqui, ó, nessa igualdade que eu acabei de formar aqui, ó, para vocês, certo? Beleza? Então vamos lá. O que é que vai acontecer? Olha só, nós temos que o calor vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A energia mecânica, nesse caso, é a massa vezes a gravidade vezes a altura, mas é só 80% dela que vai ser convertida em calor. Ou seja, vai ficar 0,8 vezes a massa vezes a gravidade vezes a altura. Logo, eu posso fazer o quê?
simplifico a massa, não é isso? Porque eu também não conheço ela e a massa, nesse caso, não vai influenciar no cálculo da temperatura, tá? Então, só que agora a gente tem um problema. Qual seria esse problema, professor? Nós temos que o calor específico aqui, ó, não está em unidades de SI. E como é que eu faria para transformar esse calor específico em unidades do SI? Neste caso, eu vou fazer o seguinte, vai ficar o calor específico, né, que é igual a 0,1 vezes 4,2 joules dividido por, olha só, 10 a menos 3 caloria, 10 a menos 3 aqui, né? 10 a menos 3 caloria por vezes graus Celsius, né, pessoal? Vezes graus Celsius, tá? Por que eu fiz isso? Porque isso aqui é grama, né? Grama nós sabemos que é 10 a menos 3, tá? Então, fazendo essa multiplicação, fazendo todo esse produto aqui, como é que vai ficar esse resultado, tá? Você vai multiplicar 0,1 vezes 4,2, que vai dar 0,42, e esse 10 a menos 3 ele sobe positivo, né? Assim, nesse caso ele está dividindo, sobe multiplicando, né? O expoente aqui sobe positivo. Então, quando você faz tudo isso, você vai encontrar 420 joules de energia por quilograma grau Celsius, tá? Esse agora é o valor correto do calor específico para que a gente possa usar na nossa questão ali, tá? Então, vamos lá. Agora sim, como é que vai ficar isso, né, professor? Vai ficar como? O calor específico é igual a 420, não é isso? Ó? 420 vezes ΔT que eu quero encontrar, não é isso? Ó? Vezes ΔT que eu quero encontrar, igual a 0,8 vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura, né, pessoal? 10 vezes a altura, que é de 2,1, tá? 2,1. Então, vai ficar 420 ΔT igual a 0,8 vezes 10 vezes a 2,1, vai dar um valor igual a 16,8. Então, ó, vai ficar aqui ΔT é igual a 16,8 dividido por 420. Quando você efetua essa divisão, você vai encontrar olha só, você vai encontrar 0,04, né, graus Celsius. Então, essa vai ser a nossa resposta para essa questão. Guerreiro, eu espero que esse vídeo tenha feito com que você perceba que resolver questões é muito importante. Ter uma estratégia de resolução é muito importante, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Te aguardo na aula de terça-feira no canal aqui Física do Zero. Então, se inscreve aí no canal também para não perder nenhum vídeo novo aqui quando eu postar, tá bom? Um cheiro para vocês. Até o próximo vídeo.